Como podemos encontrar esperança em meio ao luto? Como podemos ter esperança quando passamos por profunda perda, quando perdemos alguém que tem um grande significado para a nossa vida? Eu perdi o meu avô há pouco mais de um ano, mais especificamente em 19 de fevereiro de 2023. E essa foi a perda mais significativa que eu tive até então. E naquele momento eu tive a oportunidade de estar com ele nos seus últimos minutos de vida. Eu abri o texto de Romanos 8 e li o capítulo inteiro com ele. Ele estava entubado, sedado, não tinha certeza de que ele poderia ouvir ou não, mas na esperança que ele pudesse ouvir e crendo que Deus estava presente ali, eu tive o privilégio de ler esse texto com ele, não apenas para conforto de sua vida, mas também para confortar a minha própria vida diante da inevitável perda que eu haveria de sofrer naquele momento. Nos versículos 38 e 39 de Romanos 8 diz assim: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu disse, Deus permitiu que eu estivesse ao lado do meu avô em seus últimos minutos de vida. Pouco antes de vê-lo partir, eu li esse texto para ele de Romanos. Então, orei com ele e pouco tempo depois os seus olhos se fecharam para a história e se abriram para a eternidade. Naquele momento, percebi algo grandioso. Por mais que a morte seja esperável e inevitável, percebi que nós nunca estamos preparados para ela. Entre a expectativa do acontecimento e a realidade deste acontecimento, percebi que existe uma distância muito grande. Nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para lidar com a morte. Na verdade, não era para ser assim. Mas a morte é de fato uma separação. É um abismo que se cria entre a história e a eternidade. Vê-lo partir foi perceber de forma prática e evidente de que a vida não está sob nosso poder. Aliás, não temos domínio sobre ela. Ali naquele momento, no silêncio da morte, eu vi o que é a separação entre a história e a eternidade. Separação do homem com Deus. O silêncio da morte é um silêncio ensurdecedor. Isso acontece, de fato, porque o pecado dos nossos primeiros pais fez isso com nós. Com todos nós. Criou um abismo entre nós e Deus. Por isso é que a morte para muitos se torna tão angustiante ou até mesmo apavorante. Pois o pecado que trouxe a morte é a quebra do nosso relacionamento com Deus. Assim que meu avô deu o seu último suspiro, a enfermeira estava do meu lado, virou-se para mim e disse: "O seu avô descansou." Então logo respondi: "Sim. Ele foi para casa. Ele foi para os braços de Jesus. Meu avô está no lar celestial, com o seu Senhor
e Salvador. Logo então ela me perguntou se eu era cristão. E eu respondi que sim. E então ela me disse: a gente percebe a forma tranquila como um cristão encara a morte neste momento. É um fato isso. Porque por mais que a morte seja dolorosa, nós cremos que a morte não é o fim e que para resolver o problema da morte era necessário que alguém a vencesse. Era necessário que alguém retirasse este abismo criado pelo pecado, que nos reconectasse novamente com Deus. Então Deus demonstrou o seu amor, o seu imenso amor por nós, enviando o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O fato é que a nossa esperança não está naquilo que os nossos olhos podem ver. A nossa esperança está alicerçada em Cristo Jesus, que venceu a morte e que com isso retirou todo o poder que ela poderia ter sobre cada um de nós. E para aqueles que estão em Cristo, como o meu avô, a morte não tem domínio. 1 Coríntios 15, de 55 a 57, o apóstolo Paulo escreveu assim: onde está, ó morte, ó tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos meses, antes do meu avô falecer, meu avô já com sua memória debilitada, decorrente do Alzheimer, todas as vezes que o via eu perguntava para ele o seguinte: meu avô, quem é Jesus para você? E ele respondia: é o meu Senhor e Salvador. No ano novo, pouco antes do seu falecimento, eu pude levar a Santa Ceia para ele, ministrar a ceia do Senhor. Mas antes de ministrar, eu perguntei para ele o que eram aqueles elementos. E ele me disse o seguinte: é a Santa Ceia do Senhor. E perguntava então: meu avô, você está firme com Deus, firme com Jesus? E ele me respondia: estou firme, dele não largo nunca. Bom, em certa ocasião, Jesus disse as seguintes palavras. João 11, 25, 26 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Um dia, muitos anos atrás, o meu avô confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele confiou a sua vida a este Jesus e o serviu até o tempo em que suas forças o permitiram. Ele foi presbítero da igreja, servo do Senhor, e até onde suas forças o permitiram, ele serviu a Deus. Ele foi um homem de Deus, deixou um belo legado. Deixou um belo testemunho de marido, de pai, de avô e bisavô. Um verdadeiro servo de Deus, que constantemente nos fazia lembrar que o Senhor cuida de cada um de nós. Olhando para minha memória, quantas vezes eu vi ele pegar o carro e ir atrás dos netos, das filhas, apenas para nos fazer lembrar de que Deus estava no controle de todas as coisas. A morte não pôde vencê-lo, pois Cristo a venceu por ele.
E eu posso crer pela fé e crer na vida que meu avô testemunhou aqui, a sua fé em Cristo, que neste momento meu avô está em casa, no lar celestial, na presença de Jesus. Ele está diante do autor da vida. E se você crê neste Senhor Jesus, se você crê em Jesus, no seu sacrifício e obra na cruz, saiba que ele venceu a morte para dar a você a vida eterna. Filipenses 1:21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Certamente para o meu avô a morte é lucro, pois ele agora está diante daquele que sempre creu e confessou. É por isso que a gente pode descansar nesta promessa, de que aqui não foi um adeus, a sua morte não foi um adeus, é apenas um até breve. E podemos descansar na firme esperança de que um dia nos encontraremos na eternidade, no lar celestial. É por isso que nós podemos dizer, como Jó disse, lá no primeiro capítulo, no verso 21, dizendo: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui fica uma reflexão para todos nós. Muito antes de partir, meu avô declarou que Jesus era o seu Salvador e Senhor. Ele tomou a sua decisão. Mas e você? Como está a sua vida e o seu relacionamento com Deus? Como você entende aquilo que Jesus fez por você? Como você entende a obra de Cristo na cruz? Você crê nele? A segunda coisa que nós podemos refletir é que as suas decisões e compreensões que ainda podemos ter nesta vida, essas decisões precisam ser tomadas hoje. Elas precisam ser tomadas enquanto estamos em vida aqui neste lado da história. Pois haverá um dia que não haverá mais este tempo. E haverá um dia que nós não podemos mais tomar a decisão. Por isso, hoje é tempo de tomarmos uma decisão diante de Deus. Essas palavras foram escritas, não foi um tempo de estudo profundo, mas eu escrevi isso em um momento de luto. Escrevi isso na dor de um luto. Meu avô faleceu num domingo e eu escrevi isso na madrugada de domingo para segunda-feira. E tive a oportunidade de dizer essas palavras no ofício fúnebre do meu avô durante o seu sepultamento. Nessas palavras pude encontrar conforto para minha vida. Em meio à profunda dor, o Senhor me abasteceu de profunda esperança e gratidão a Deus. Gratidão pela vida e testemunho do meu avô. Gratidão pelo legado que ele deixou na vida de seus filhos, netos e bisnetos. Gratidão de que a morte não é o fim, mas apenas um até breve. E de que um dia estaremos com ele na eternidade e nós o reencontraremos diante da presença de Jesus. O que eu quero dizer para você é que em meio ao luto nós podemos encontrar esperança, conforto e paz no Senhor Jesus. E eu quero aproveitar e deixar um convite para você. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, comente,
Compartilhe essa palavra para alguém que está passando por um momento de luto. Mas também deixo um convite para você se manter inscrito nesse canal e deixar o seu sininho. Porque neste mês de abril eu vou ter a oportunidade de gravar um podcast do Vida e Teologia com a Thelma Nogueira. Ela é pastora da Ágape Igreja do Amor de Araçatuba. E nós vamos falar sobre como vencer a experiência do luto. Pouco tempo depois do meu avô falecer, o reverendo Alfredo Nogueira, que é o pastor da Ágape de Araçatuba, veio a falecer. E nós vamos falar um pouquinho sobre como podemos encontrar esperança, conforto e vencer a experiência do luto, mediante aquilo que as Escrituras diz para nós e como fortalecer a nossa fé em Jesus durante esse tempo. Então, fica aqui o meu convite, mas fica também aqui a oportunidade de você compartilhar essa palavra para muitas pessoas que estão sofrendo, para muitas pessoas que estão passando pela experiência do luto. Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.